temos uma tabela onde podemos verificar os tipos de margens de acordo com a tectônica de placas e suas mineralizações associadas. Cada ambiente tectônico tem depósitos minerais característicos associados. Assim, nas margens divergentes, nós podemos ter mineralizações de sulfetos nas cadeias mesoceânicas atuais e outros tipos sempre associados com esse ambiente tectônico. As margens convergentes com subducção geralmente são depósitos de sulfetos polimetálicos, cobre, chumbo, zinco, e depósitos de chumbo e zinco em rochas carbonáticas, por exemplo. Já nas margens passivas, o que nós temos? Recursos de petróleo, gás natural, evaporitos, fosfatos, caso da margem continental brasileira. Nesta tabela, podemos ter uma noção das aplicações dos diferentes minerais industriais. Isso é importante para nós termos ideia do consumo e também da importância, por exemplo, das areias silicosas. As areias silicosas têm um uso muito importante em construção, em vidros e modelos de fundição, além de ser filtrantes. Porém, tem um uso adicional importante na cerâmica, nos refratários, indústria química, fundentes metalúrgicos, como abrasivo e ótica e eletrônica. Não se pode esquecer também o seu uso ocasional nas lamas de perfuração. E no Brasil, qual o panorama dos recursos minerais? Bom, sabe-se que o território brasileiro é rico em minérios, isso não há dúvida, e é um dos maiores exploradores do mundo, junto com a Rússia, Estados Unidos, Canadá, China e Austrália. Isso foi possível não só pela geologia do país, mas também em razão de alguns investimentos que propiciaram o crescimento dessa atividade nas últimas décadas. Mas a geologia do Brasil é excepcional e nos permite a presença muito grande de minérios. Grande parte das empresas mineradoras, no entanto, não é genuinamente brasileira, tendo em vista que muitas são associadas a outras empresas estrangeiras, oriundas geralmente dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Europa. As empresas estrangeiras inseriram algumas tecnologias na extração de minérios e promoveram significativo aumento na produção. Para consolidar os processos de mineração, foram necessários imensos investimentos, não só por parte das empresas mineradoras, mas também pelo governo brasileiro, o qual criou infraestrutura para sustentar estes empreendimentos, como construção de hidrelétricas, ferrovias e portos. Tudo isso para facilitar a extração e o fluxo da produção. As empresas estrangeiras de mineração, elas instalaram-se no Brasil atraídas por incentivos oferecidos pelo governo, como recursos minerais abundantes, fruto da nossa geologia, incentivos fiscais, financiamentos bancários, descontos em pagamentos de energia e impostos, entre outros. Os esforços empregados pelo governo brasileiro, no entanto, aparentemente não têm trazido um retorno satisfatório para o país, porque grande parte da produção é destinada ao mercado externo e comercializada a preços baixos, incluindo ainda que os lucros obtidos pelas empresas estrangeiras não permanecem no Brasil, pelo contrário, são enviados para os países de origem das mineradoras. Hoje, os principais minérios extraídos no Brasil são o ferro, alumínio, bauxita, manganês e nióbio. Estes são os principais minérios hoje produzidos, extraídos e fontes de recursos no Brasil. O ferro, acompanhado do manganês, é muito importante, pois o Brasil é o segundo maior produtor de ferro do mundo, com cerca de 235 milhões de toneladas. O ferro no Brasil é extraído em jazidas localizadas no quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, na Serra dos Carajás, no Pará, e no maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul. O ferro
é importante e é o principal componente na fabricação do aço. O Brasil também é o terceiro produtor mundial de manganês, com uma produção aproximada de 1,3 milhão de toneladas ao ano. A extração do manganês ocorre especialmente em jazidas situadas na Serra dos Carajás, no quadrilátero ferrífero e no maciço do Urucum. Grande parte da produção tem como destino o mercado externo, pois é muito importante a sua aplicação, sendo absorvida principalmente pelos Estados Unidos, Europa e Japão. O manganês tem seu uso vinculado à fabricação do aço e de diversos produtos químicos. O alumínio também é muito importante, pois o Brasil é o terceiro produtor em nível mundial, produzindo bauxita, que é o minério de onde se extrai o alumínio, com uma produção de aproximadamente 17,4 milhões de toneladas. A extração acontece na Serra do Oriximiná, no estado do Pará, principalmente aí. Esse minério é usado na fabricação do alumínio, importante matéria-prima na produção de eletrodomésticos, material elétrico, entre outros. Então, o Brasil tem uma grande produção de alumínio também. No entanto, devo ressaltar o nióbio. O nióbio é muito importante hoje e o Brasil é rico em nióbio, com uma produção anual de 38 mil toneladas, volume que coloca o Brasil em primeiro lugar no mundo na extração desse minério. As reservas de nióbio encontram-se basicamente em Minas Gerais e Goiás. E o nióbio é muito importante, cada vez tem um papel maior na sociedade, pois é usado na fabricação de turbinas de aviões, aparelhos de ressonância magnética e supercomputadores. Então, o Brasil, em termos do nióbio, é o primeiro produtor mundial. E outros recursos? Bom, o Brasil também produz cobre, carvão e petróleo. Neste mapa, a gente pode ver as principais locais de produção do cobre. Embora não seja autossuficiente, o Brasil tem uma boa produção de cobre. Produz também carvão. O carvão ele é produzido principalmente no cinturão carbonífero localizado no sul do Brasil, que pode ser visualizado nessa ilustração. O cinturão carbonífero ele vai do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até as proximidades de São Paulo. Toda essa área produz carvão, um carvão que tem sido utilizado e que auxilia muito na produção de energia no país. Ora, o petróleo é importante. O petróleo ele é produzido dentro do continente, dentro do país, no chamado onshore, e também na margem continental, o offshore. A produção maior atual de petróleo no Brasil, ela provém da região offshore. São várias bacias que têm uma produção muito grande e que colocam o Brasil quase autossuficiente. O Brasil, no entanto, ainda tem partes que precisam ser melhor exploradas em termos de prospecção de petróleo, mas deve-se ressaltar a descoberta do pré-sal, nova província petrolífera gigantesca que vai colocar o Brasil em patamar mundial de reconhecimento e que ocorre principalmente nas bacias de Santos, Espírito Santo e Campos, conforme pode ser visto. A produção em terra de petróleo ela vem declinando, mas ainda é importante, principalmente na região dos Solimões e na região do Rio Grande do Norte, além do Espírito Santo. No entanto, o ferro, ouro e cobre, conforme este anuário de mineração, eles são os minérios mais valiosos do país. Em primeiro lugar, o ferro, com a commodity ferro, o segundo, o ouro, e o terceiro, o cobre, em termos de valor econômico. E aqui, nesta ilustração,
nós temos uma visão do panorama atual dos recursos minerais no Brasil. Pode-se ver aonde o Brasil é exportador, como, por exemplo, no nióbio e no minério de ferro, na bauxita. Pode ver onde o Brasil tem dependência externa ainda, embora produza carvão, ele ainda é dependente do carvão, do potássio, das terras raras. O Brasil é importador, né, embora seja produtor, ele precisa importar o cobre, o enxofre, o titânio, fosfato, diatomitos, o zinco. O Brasil exporta, mas não em grandes quantidades, né, o estanho, o níquel, a magnesita, o manganês, o cromo, o ouro e rochas ornamentais. Pode-se dizer que o Brasil é autossuficiente em calcário, em diamantes industriais, no tungstênio e no quartzo, que são minerais estratégicos, né, para a balança comercial do Brasil.